Oi, vidas! Letícia, né? Tô de volta em mais um vídeo do canal Nota 10. Olha, eu não sei vocês, mas eu aproveitei os últimos dias para revisar bastante o conteúdo que nós vimos nas últimas aulas. Eu também. Além do Enem, em novembro deste ano nós vamos ter um evento que está sendo aguardado por muitos jovens no Brasil há muito tempo. Eu acho que vocês sabem que eu tô falando da tour da banda RBD aqui no Brasil. Eu sou muito fã da banda Eu e também. apesar de não ir pra tour, eu tô acompanhando tudo que tá acontecendo. E como eu gosto bastante das músicas, eu dou aquela arranhada no espanhol. Não depende só de nós outros, mas vamos fazer de nós outros, trabalhando, humildade. Só que eu vou confessar pra vocês que às vezes eu não consigo cantar direito as músicas como deveria. Também. Se assim como eu, você dá uma escorregada também no espanhol, pode ficar tranquilo, porque o Nota 10 vai resolver esse problema. Não gostei, asmei. A partir de agora nós vamos assistir uma aula com a professora Andresa Mirley, que vai ensinar tudo pra gente, não só cantar Rebelde, mas também todas as técnicas para tirar aquela nota maravilhosa no espanhol no Enem 2023. Bora conferir? Olá, estudiantes, que tal? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Nota 10. Eu sou a professora Andresa, sou a professora de espanhol e vou acompanhá-los aí nesse processo de aprendizado da língua espanhola, certo? Para começar, eu gostaria de levá-los à reflexão sobre a presença das línguas estrangeiras no nosso cotidiano, Nós vivemos num contexto globalizado. Então, as línguas estrangeiras estão sempre presentes e na prova de linguagens, que é a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, exige o conhecimento de língua estrangeira moderna, Sabemos que temos aí a língua estrangeira moderna, a língua inglesa e também a língua espanhola. Certo? Então, eu gostaria de começar apresentando para vocês um pouco sobre a importância da língua espanhola, da presença da língua espanhola no nosso contexto, certo? O espanhol é um idioma que é falado, é língua oficial, em mais de 21 países, principalmente aqui nos nossos países vizinhos, aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Todos esses países falam espanhol, então nós estamos o tempo inteiro cercados de pessoas que falam esse idioma, que têm esse idioma como língua oficial. É a terceira língua mais falada mundialmente, fica atrás apenas do inglês em questão de número de falantes, e de importância no contexto de trabalho, do mercado de trabalho. E em primeiro lugar fica o mandarim, pela questão da quantidade de falantes. Então, a língua é extremamente importante no nosso cotidiano. Além disso, tem uma questão também que é a grande diversidade cultural, Nós, enquanto falantes de língua portuguesa, é muito mais vantajoso para a gente, ao conversar com os nossos vizinhos argentinos, os nossos vizinhos colombianos, a gente utilizar a língua espanhola ou a língua portuguesa. Se a gente utiliza o inglês para falar com os nossos, digamos, hermanos, latinos, latino-americanos, a gente acaba perdendo muito da diversidade cultural que está presente nesses dois idiomas, pela sua proximidade. Outra questão são as oportunidades no mercado de trabalho, Como já citei, acabamos de ver, mais de 21 países falam espanhol e muitos deles estão aí ao redor, faz fronteira com o Brasil. Então, isso abre muitas portas, muitas brechas para o mercado de trabalho, para você se inserir nele. Então, é uma língua que é extremamente importante, apesar de muitas vezes não reconhecida da maneira que deveria. Para começar, o primeiro passo é desmistificar, romper alguns mitos, alguns conceitos, algumas ideias errôneas que se tem sobre a língua espanhola. Então, eu quero que vocês repitam junto comigo em casa. Repitam, por favor.
espanhol não é igual ao português. E se você disser isso, você está ofendendo um professor de língua espanhola ou um falante de língua espanhola. Não é igual ao português. Primeiro que quando você diz isso, você está desconhecendo ou desvalorizando a língua. Segundo que, se você vai fazer a prova do Enem com esse conceito, a probabilidade, a chance de erro é bem grande. Então, o primeiro passo é reconhecer que o espanhol é uma língua, é um idioma, e o português é outro idioma, e que apesar das semelhanças, são duas línguas independentes e diferentes, ok? Mas por que essas duas línguas são tão parecidas, então? Né? Por que existe essa semelhança? Porque tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, elas foram derivadas do latim, assim como o francês, assim como o italiano. Então, por ter a mesma raiz, é muito comum que haja essa semelhança. Mas apesar das semelhanças, o espanhol não é igual ao português, certo? E aí, como já havia citado, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, você vai ter a opção de escolher entre duas línguas, né, entre dois idiomas, o inglês ou o espanhol. 60% dos estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, optam pelo espanhol. E isso acontece justamente porque o brasileiro tem esse costume de achar que sabe falar espanhol, que é só enrolar a língua, que é igual ao português e que por isso vai ter mais facilidade. De certa forma, realmente, né, comparado ao inglês, o espanhol acaba se tornando mais fácil, justamente por ter a mesma raiz, né, derivar também do latim, assim como a língua portuguesa. E para um brasileiro é muito mais fácil aprender espanhol do que aprender o inglês. Porém, a média de acertos, né, segundo o INEP, 2019, essa pesquisa feita, esse levantamento feito, é que a média de acertos desses 60% que escolhem espanhol, só 34% acertam ou têm um bom desempenho nessa prova. Então, a partir daí a gente já pode entender que se espanhol e português fossem a mesma coisa, então a média de acertos seria muito superior, concordo? Então, a gente tem que começar a desmistificar, romper esses paradigmas, esses estereótipos que nós temos, começar a valorizar a língua espanhola como ela realmente merece. E se você optou pela língua espanhola, optou pelo Enem, você precisa começar a estudar, a se preparar como se deve, certo? Então, vamos lá. Outro mito que existe bastante é que não precisa estudar gramática para o Enem, né? Porque no Enem é só interpretação de texto, nananã. Realmente, as questões, elas todas vão ter um texto e vai ter o texto em espanhol com o enunciado e as alternativas em língua portuguesa. Mas isso não significa que não envolva a gramática. Vai haver gramática, provavelmente, mas essa gramática ela está inserida dentro de uma situação comunicativa, dentro de um texto. Então, é muito importante desenvolver as competências e as habilidades de interpretação de texto, certo? Então, o espanhol no Enem, ele busca desenvolver a capacidade, né, o que se espera ali do estudante é que ele conheça as línguas estrangeiras modernas, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Essa é a competência de área 2, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, certo? As habilidades que se esperam, né, desses estudantes, de vocês, a habilidade 5, né, que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. A habilidade 6, que é utilizar esses conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
E esse ponto é bastante importante a gente frisar, porque se menciona bastante as culturas latino-americanas nos textos que são propostos no Enem, certo? Então é muito importante a gente conhecer também a cultura dos países latino-americanos. A habilidade 7, que é relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, a sua função e o seu uso social. Não somente compreender o texto, mas também compreender para que ele está sendo utilizado, qual é o seu objetivo, certo? E por último, a habilidade 8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, um dos pontos principais para que você consiga se sair bem no Enem, para que você consiga acertar todas as questões de língua estrangeira moderna, né, do espanhol, é você focar bastante na interpretação de texto, e para isso eu vou dar algumas orientações, algumas dicas, algumas sugestões de como vocês podem estar fazendo isso, certo? As orientações, né, do currículo do ensino médio diz que não é apenas interpretar, certo? Mas é além de decodificar, além de compreender o texto, o propósito principal é atingir a compreensão profunda e interagir com o texto, com o autor e com o contexto, que isso é muito importante, tá? Compreender não só o texto, mas também o contexto. Lembrando que o sentido de um texto nunca está dado, então nunca espere compreender apenas o que tem, se limitar apenas ao que está escrito, mas é preciso construí-lo a partir das experiências pessoais, né, do seu conhecimento de mundo, do conhecimento prévio, aquelas informações que você já tem antes mesmo da leitura do texto, e das inter-relações que o leitor estabelece com ele, ou seja, com o texto. Então, não é apenas observar uma palavra de modo isolado, essa palavra significa isso, e ignorar todo o contexto que está em volta daquele texto lido. Então, algumas sugestões, algumas dicas, certo? Como já foi citado anteriormente, foque no contexto. Então, não fixe em uma palavra isolada, né? Então, você nunca vai conseguir compreender todas as palavras ou conhecer todas as palavras da língua espanhola, assim como nós, brasileiros, falantes de língua portuguesa, não conhecemos todas as palavras do dicionário da língua portuguesa. E isso é natural. A língua, ela é viva, todos os dias surgem palavras novas, vocabulários novos, todos os dias as palavras elas são reinventadas. Então, nunca vamos conseguir conhecer todas as palavras. Então, apesar de que ali no texto tem alguma palavrinha que você não compreendeu, você nunca viu na vida, não entendeu, foque no restante, no contexto em que está inserido ali aquele texto. Não é por uma palavra isolada que você vai deixar de compreender, certo? Outro ponto muito importante é identificar qual é o gênero do texto, que inclusive no Enem, na prova de língua espanhola, é muito comum a presença de textos jornalísticos, de propagandas, de notícias, né, que se encaixa dentro dos textos jornalísticos. É muito comum quadrinhos, é muito comum propagandas, então sempre é importante observar qual é o objetivo do texto. Se é, por exemplo, a propaganda tem que objetivo? Convencer o leitor de algo, tentar vender alguma ideia, algum conceito, algum pensamento, alguma ideologia. Então, se você conhece o gênero, você sabe que a propaganda tem esse objetivo, então isso já facilita bastante o seu processo de interpretação daquele texto, certo? Então, sempre identifique o gênero textual, para você compreender qual é ali o objetivo daquele texto. Outro ponto que é algo, né, óbvio, mas que não pode deixar de ser enfatizado, é a leitura com bastante atenção, tanto do enunciado quanto das alternativas. E ainda sugiro que vocês leiam primeiro as alternativas,
Depois vocês fazem, aliás, primeiro o enunciado, junto com as alternativas, para depois ir ao texto. Porque vocês vão ter pouco tempo, né, para fazer essa leitura. Geralmente tem textos que são longos e você tem aí por volta de 2 minutos para conseguir fazer a leitura desse texto, então pode ser que o tempo seja curto. Uma forma digamos assim, de acelerar esse processo é fazer a leitura primeiro do enunciado, das alternativas, e depois você vai direto ao texto, porque assim você vai com um olhar mais clínico, vai procurando algumas palavras-chave, porque quando você lê o enunciado, você já sabe o que o texto quer, o que a questão quer de você, o que está sendo exigido ali. Então, quando você vai direto ao texto, você já vai de maneira mais direta e mais objetiva. Outro ponto que, inclusive, a gente vai falar mais adiante sobre isso, é ter cuidado com os falsos cognatos. Lembrando que, como o espanhol, né, a gente repetiu, o espanhol não é igual ao português, então tem alguns falsos amigos, algumas palavrinhas que podem ser algumas trampas, né, algumas armadilhas. Então, você precisa ter cuidado com esses falsos cognatos, estudar a fundo esses falsos amigos, né? O que são falsos amigos? Aquelas palavrinhas que parecem uma coisa, parece ter algum significado, mas o significado é outro completamente diferente. E isso acontece, né, em todas as línguas, mas no caso do espanhol, por ele ter a mesma raiz do português, então, a recorrência de falsos cognatos, de falsos amigos, é muito maior, tá? Então, tenha cuidado com essas palavrinhas que elas podem acabar te colocando num beco sem saída, tá? Outra coisa, né, que é bastante importante é praticar a leitura em espanhol. O hábito de ler, por si só, já é extremamente importante, mas se você vai prestar o Enem e você escolheu a língua espanhola como língua estrangeira moderna, né, na sua prova de linguagens, você precisa praticar a leitura também em língua espanhola, né? A questão de interpretação envolve muito prática, então você precisa ler, tá? Sobre as divergências léxicas, que são aqueles falsos cognatos, né? Então vamos lá para a parte de conteúdo por si só, falando assim. Então as divergências léxicas compreendem os conjuntos das palavras que apresentam divergências divergências quando em contraste, né, com o português e com o espanhol, em relação ao gênero, a grafia, o significado e a pronúncia, tá? Nós temos quatro classificações dessas palavras de divergências léxicas, que são heterossemânticas, ou também podem ser chamadas de falsos amigos ou falsos cognatos, heterotônicas, ou também se pode dizer heteroprosódicas, heterogenéricas e heterográficas. Então, só para a gente ter um pouco uma noção aqui, vocês podem observar pela própria palavra em si. Hetero vem de diferente, tá? Semânticas tem a ver com a semântica, o sentido. Então, são aquelas palavrinhas que elas têm uma grafia parecida, elas têm uma pronúncia parecida, uma escrita parecida, mas o significado é diferente do português, tá? As heterotônicas são aquelas palavras que, quando elas estão em contraste com a língua portuguesa, elas têm diferença na sua pronúncia. Então, por exemplo, em português a gente diz academia, em espanhol a gente diz academia, mudou a sílaba tônica. Em português a gente diz limite, em espanhol se diz límite. Em português se diz nível, em espanhol se diz nivel, e assim por diante. Então, são aquelas palavras que têm alteração em relação à pronúncia, muda a sílaba tônica, então tem alteração em relação à tonacidade. Heterogenéricas, hetero de diferente, genéricas tem a ver com o gênero das palavras, tá? Então, por exemplo, em português a gente diz o sal, em espanhol, la sal,
Em português, o nariz. Em espanhol, la nariz. Em português se diz o costume. Em espanhol se diz la costumbre. Então, são as palavras que em português podem ser femininas, mas em espanhol são masculinas, ou vice-versa, tá? As heterogenéricas, não esqueçam. Heterográficas são aquelas palavras que elas têm o mesmo significado, pronúncia parecida, mas tem alguma ou outra alteração em relação à grafia. E a gente consegue, inclusive, observar padrões. Então, por exemplo, em português a gente diz braço, né, com C cedilha. Em espanhol também se diz braço, mas se escreve com a letra Z, com a letra Z. Do mesmo jeito, a palavra cabeça, em espanhol, cabeça. As palavras que em português terminam com ão, por exemplo, emoção, em espanhol vai sempre terminar em ñon, emoción. Então, a gente consegue identificar esse padrão e isso ajuda não só na habilidade de interpretação, mas também de escrita e de fala em língua espanhola, certo? Então, no próximo bloco, a gente vai ver de maneira mais aprofundada quais são essas palavras heterossemânticas, quais são as palavras heterotônicas, heterogenéricas, heterográficas, e vamos também responder, né, juntos algumas questões que envolvam esse conteúdo, certo? Então, aguardo vocês no próximo bloco. Regressamos a mais uma sessão de aprendizado. Vocês precisam agora estar, espero que já estejam desde o começo, mas eu preciso agora que vocês estejam com lápis e caderno na mão para irem anotando todas as questões que nós vamos ver agora, certo? Então, nós vamos ver agora mais a fundo as palavras, as divergências léxicas, né? Aquelas palavras que, quando em contraste com aquelas palavras em português, em espanhol, que quando em contraste com o português apresentam algumas divergências, né? Como a gente vê em relação à grafia, em relação ao significado e em relação ao gênero, né? Então, por exemplo, as heterossemânticas, vamos começar por elas, né? Os temidos falsos cognatos. São aquelas palavras que são iguais ou semelhantes na grafia e na pronúncia, porém elas são diferentes em relação ao significado, tá? Em relação ao significado. Então, por exemplo, em espanhol, a palavra osso. Osso. A gente tende, por influência do português, a gente tende a achar que osso significa osso do corpo humano, né? Mas osso significa urso, o animalzinho urso, certo? Quando você quiser dizer osso em espanhol, aí se diz hueso, hueso, com la H, com H, certo? Hueso. Um que é muito comum que as pessoas costumam confundir com o nome de uma pessoa, que é jamón. Jamón significa em espanhol presunto, certo? Para você dizer o nome da pessoa, aí se escreve com R, não com J, não com la J, sino com la R. Ramón. Tem diferença na escrita e na pronúncia. Ramón. Temos também a palavra presunto em espanhol, que significa suposto, tá? Presunto não significa aquele alimento, significa suposto. Do mesmo modo, a palavra tapas. Tapas não significa dar tapa na cara de alguém, tá? Tapas significa aperitivos, que inclusive é muito comum na Espanha. As pessoas saírem, irem a cafés e comerem algumas tapas, que inclusive eles chamam isso de ir de tapas, né? Sair de bar em bar experimentando, ou de café em café experimentando alguns aperitivos. Para você dizer tapa, tá? Em espanhol, no sentido de machucar
alguém fisicamente, se diz cachetadas. Cachetadas. Tapas significa comida, é um tipo de comida, tá? Outra coisa que é muito comum quando as pessoas veem a palavra rojo. Rojo não significa roxo. Rojo significa vermelho, tá? Para você dizer roxo em espanhol, né? Como é que se diz roxo então em espanhol? Se diz morado. Morado. Outro heterossemântico muito comum, outro falso cognato, é a palavra bolso. Bolso não significa bolso, tá? Bolso, esse bolso da calça, a gente chama de bolsillo. Quando se diz bolso, em espanhol a gente está se referindo à bolsa. Mi bolso, minha bolsa, tá? E nós temos também a palavra bolsa em espanhol, só que significa sacola, sacola plástica do supermercado, bolsa plástica. Outro heterossemântico bastante comum, a palavra escoba. Escoba não significa escova, escoba significa vassoura, tá? E como é que se diz escova, então? Escova se diz cepillo. Cepillo de dientes, cepillo de pelo. Sempre que vocês virem a palavra escoba, se refere a vassoura, ok? Outro heterossemântico comum é basura. Basura não significa vassoura. As pessoas costumam achar que basura é vassoura. Basura significa lixo, tá? E como nós acabamos de ver, né? Vassoura se diz escoba. Borracha. Borracha não significa borracha de apagar, um utensílio, né? Escolar. Borracha significa bêbada. La chica está borracha. A menina, a mulher, né? A garota está bêbada. E como é que se diz borracha, então? Para dizer borracha, é se de apagar, tá? Alguma coisa. Aí se diz goma. La goma, a borracha, tá? A palavra criança. Criança não significa criança, tico, tica, tá? Criança significa criação. A educação que se dá a uma criança, certo? A criação. Para você dizer criança em espanhol, se diz niño, niño, niña, né? Niño é no masculino, niña no feminino. Ou, então, se pode dizer crio, crio, ou cria. Oficina. Muita gente vê essa palavra em espanhol, oficina, e acha que é uma oficina mecânica, certo? Oficina significa escritório. Escritório, né? De onde, por exemplo, ficam as pessoas, advogados, por exemplo, tá? Escritório de trabalhar, tá? Nós temos também a palavra escritório em espanhol, mas não significa escritório, significa escrivaninha, onde a gente coloca o computador, tá? Como é que eu digo, então, oficina em espanhol? Oficina se diz taller. Por exemplo, taller mecânico, oficina mecânica, tá? Para dizer oficina, como a gente viu, né? Para dizer escritório, né? Como a gente viu, se diz oficina. Estante. El estante. Estante não significa estante, estante de livros, por exemplo. Na verdade, se refere à prateleira da estante. E para dizer estante, a gente diz estanteria. Estanteria. Então, el estante de la estanteria. A prateleira da estante, ok? A palavra brincar. Brincar em espanhol. Brincar significa pular. Pular corda, por exemplo, tá? Como é que então eu digo brincar em espanhol? Aí se diz jugar. Jugar. Esse jugar pode ser no sentido de jogar, no sentido de se divertir, por exemplo, jogar videojuegos, ou qualquer outro tipo de brincadeiras. Inclusive, brincadeiras se diz juego, tá? Que vem aqui do verbo jugar. Pegamento.
pegamento significa cola, né? Muitas vezes as pessoas veem essa palavra cola aqui em espanhol e acham que cola é cola de colar papel. Mas essa cola aqui, ó, pode significar fila, tá? Uma fila de banco, fila de supermercado, ou pode ser cauda, la cola del perro, la cola del dinossauro, né? A cauda do dinossauro, tá? A palavra firma, nesse sentido aqui, não se refere à empresa, tá? Firma aqui significa, em espanhol, significa assinatura. Então, por exemplo, firmé el documento, eu assinei o documento. E a palavra assinatura, em espanhol, significa disciplina. Asignatura de espanhol, asignatura de português, asignatura de artes, asignatura de inglês, de geografia. Então, sempre que a gente vê a palavra assinatura, se refere a alguma disciplina escolar, tá? Muita gente vê essa palavrinha aqui, ó, rubio, a palavrinha rubio, e acha que rubio significa loiro. Aliás, que rubio significa ruivo, mas rubio não significa ruivo, rubio significa loiro. Para a gente dizer ruivo em espanhol, se diz pelirrojo, pelirrojo, se for no masculino, né? E pelirrojo no feminino. A palavra ligar, ligar em espanhol. Muita gente vê essa palavrinha e acha que ligar é telefonar para alguém, mas ligar é paquerar, quando você quer demonstrar interesse por alguém, paquerar, echar piropos, né? Dar cantadas, elogios, nesse sentido. Para dizer que você vai ligar para alguém, tá? Aí se diz llamar, llamar ou telefonear, telefonear, vale? Então, essas palavrinhas aqui que nós vimos são as palavras heterossemânticas e elas podem aparecer nos textos de língua espanhola, no seu exame nacional do Enem. E vocês precisam ter cuidado com essas palavras para não confundirem ou não interpretarem de forma errônea o texto. Existe uma infinidade de palavras heterossemânticas. Eu tentei colocar aqui nessa tabela as palavras mais comuns, mais recorrentes, né, que costumam ter mais, que implicam mais no sentido e são mais recorrentes nas provas do Enem, de língua espanhola, mas aí não significa que aqui estão todas as palavras, tá? Vocês podem continuar buscando, continuar investigando, estudando a respeito desses falsos cognatos. Vamos para a próxima divergência léxica, que são as palavras heterotônicas. As palavras heterotônicas são aquelas que são iguais ou semelhantes na grafia e também no significado, mas elas são diferentes em relação à pronúncia. Elas são pronunciadas de maneira diferente do português. Então, por exemplo, em português, eu sublinhei aqui para vocês observarem qual é a sílaba tônica, tá, das palavras. Então, em português, a gente tem a palavra nível. A sílaba tônica aqui é a penúltima, nível. Em espanhol, se diz nivel. Nivel. A sílaba tônica vai ser a última, tá? A palavra democracia. Em português, a sílaba tônica é a última, democracia. Mas em espanhol, a sílaba tônica vai ser a penúltima, aliás, né? Democracia, democracia. Em português, limite, limite, a sílaba tônica é a penúltima. Em espanhol, vai ser a antepenúltima, límite, né? Essa é uma palavra esdrújula. A palavra que a sílaba tônica é a antepenúltima. Em português, a gente diz Éden, o jardim do Éden. Em espanhol, se diz Edén, Edén. Em português se diz fobia, fobia, sílaba tônica é a última. Em espanhol se diz fóbia, fóbia, sílaba tônica é a
penúltima. Em português se diz oceano, oceano. A sílaba tônica é a penúltima. Em espanhol se diz océano. A sílaba tônica aqui é a antepenúltima. Também é uma palavra esdrúxula. Em português se diz oxigênio. Em espanhol se diz oxígeno. A sílaba tônica também é a penúltima, certo? Do mesmo modo, cérebro, cerebro, atmosfera, atmosfera, elogio, elogio, microfone, microfone, sílaba tônica aqui no FO, né, a penúltima. Em espanhol se diz micrófono, herói, herói, academia, academia. Uma ressalva aqui que a palavra academia, aliás, né, em espanhol, não significa academia, aquela que a gente vai para treinar os músculos, tá? Aí, aqui se refere ao sentido, digamos, intelectual, academia de letras, por exemplo, tá? Academia, aqui se refere à faculdade. Para dizer academia em espanhol, aí você diz gimnásio, gimnásio. Então, essa é uma palavra, além de heterotônica, ela também é heterossemântica. Ela também é um falso cognato, que às vezes a gente pode achar que é academia só no sentido de academia de ginástica, tá? Polícia, policia, epidemia, epidemia, sílaba tônica aqui, ó, no D, epidemia. Regime, em espanhol é régimen, régimen. Então, essas são as palavras heterotônicas, assim, elas têm mais relevância na fala, mas alguma outra questão ali do Enem pode pedir a classificação dessas palavras, então é importante conhecê-las, tá? As heterogenéricas, como o próprio nome já fala, né? Vai mudar em relação ao gênero das palavras que mudam. E aí tem algumas dicas que a gente pode seguir, tá? As palavras que em português terminam com esse sufixo aqui, ó, agem, elas são em português femininas, normalmente. Quando nós encontramos elas no espanhol, elas vão terminar em arre, com esse sufixo arre. E todas são masculinas. Então, por exemplo, em português a gente diz a aprendizagem. Olha o A aqui. São femininas. Mas em espanhol se diz el aprendizaje. El é um artigo masculino singular. El aprendizaje. Em português se diz a mensagem. Em espanhol se diz el mensaje. Em português se diz a homenagem. Em espanhol se diz el homenaje. A linhagem, el linaje. A folhagem, el folhaje. Então, são alguns padrões que vocês podem observar. Sempre que a palavra terminar em arre, é porque ela é masculina e aí vai acompanhar sempre artigo masculino, nunca feminino. Do mesmo modo, apesar de que nem sempre a palavra que terminar, as palavras que em espanhol terminarem em umbre, nem sempre é porque terminam em ume em espanhol, mas a gente consegue identificar também um padrão. Se em espanhol terminar em umbre, é porque elas são femininas. Então, por exemplo, em português a gente diz o legume, é masculino. Em espanhol, la legumbre. Em português a gente diz o costume, é masculino. Em espanhol se diz la costumbre. O cume, né? Em espanhol, la cumbre. O pesar, la pesadumbre. Incerteza, a incertidumbre. E tem algumas outras que elas não seguem um padrão, né? Só realmente conhecendo essas palavras, como, por exemplo, em português a gente diz a dor, em espanhol, el dolor, la paradoja, la sal, la nariz, el árbol, la leche, el desorden, el puente, la alarma, la cárcel, el fraude, la sangre, la señal, el vals, el pétalo, el énfasis, la labor, la protesta.
São exemplos de algumas palavras heterogenéricas que mudam o seu gênero, tá? Por último, as palavras heterográficas, que vão mudar em relação à grafia entre o espanhol e o português. Como já havia citado no bloco anterior, né? Abraço, coração, cabeça, força, são palavras aqui que apresentam a C cedilha. Em espanhol a gente vai colocar com Z. Não existe C cedilha em espanhol, tá? Não tem essa letrinha no espanhol. Então, abraço, coração, cabeça, fuerza. As palavras que terminam em ão, geralmente em espanhol vai sempre terminar em ñón. Manifestação, manifestación. Ação, acción. Profissão, profesión. Outro detalhe aqui, ó. Em espanhol nós não temos doble S. Não existe o S dobrado duas vezes, tá? Em espanhol a gente escreve só com um S mesmo. Por quê? Porque em espanhol não existe esse som da letra Z. Z. É sempre S, certo? Então, profesión. E aí não é necessário colocar dois S's, tá? Vamos ver aqui algumas questões que envolvam os heterossemânticos, tá? Para começar, eu trouxe aqui uma tirinha que o título é O Turista Aprendiz, né? Se em aqui já mostra aqui que alguma coisa ele não vai compreender. Mas vamos direto para o enunciado para a gente ver o que a questão está pedindo e depois a gente volta, tá? Observando a tirinha anterior, percebe-se que o rapaz lhe parece estranho o que dizem as pessoas com quem se relaciona. Isso acontece porque provavelmente, então quer saber qual é o porquê dele não compreender ou dele achar estranho o que as pessoas estão dizendo a ele, tá? Então ele está aqui numa fila, provavelmente uma fila de aeroporto, né? E aí alguém, o senhor responde a ele: um rato, por favor. Ele diz: no restaurante. La carne aquí es muy exquisita. No bar. ¿Quieres ir de tapas? E a resposta dele, mais uma vez, E por último, né, no quarto, acá está su vaso de água. Então aqui a gente vê a presença de algumas palavras que são heterossemânticas, como por exemplo a palavra rato. Rato aqui não se refere a um roedor, tá? Rato significa um espaço de tempo. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver falantes de língua espanhola dizerem um ratito, por favor. Isso quer dizer um minutinho, espera aí só um pouquinho. Então, aqui ele estava pedindo para esperar. Só um momento, por favor. Para dizer rato em espanhol, aí se diz ratón. A palavra exquisita. Exquisita não é no sentido de estranho. Na verdade, aqui é no sentido de saboroso. É que a carne aqui é muito saborosa. Ir de tapas, como a gente viu, né? Ir de tapas significa provar vários aperitivos. Então, era isso que o garçom estava oferecendo. Aqui está su vaso de água. Vaso, aqui ele trouxe, né, num vaso, num jarro. Mas vaso significa copo. Então, ela tinha pedido um vaso de água, ele trouxe água num vaso, porque não tinha compreendido, né? Mas, na verdade, ela estava pedindo um copo de água. Então, vamos às alternativas. Isso acontece, ele não compreendeu por quê. O rapaz não sabe falar português perfeitamente, o rapaz é cognitivamente deficiente, há divergências semânticas entre o português e o espanhol, a desatenção do rapaz é bastante grande, ou as pessoas falam demasiadamente rápida e o rapaz não compreende. Então, quem estava aí observando, prestando bastante atenção na aula, sabe que, obviamente, a resposta, né, a alternativa correta é a letrinha C. Nessa última questão, eu resolvi trazer para vocês mais uma parte cultural, né, deixando mais um pouco de lado agora as divergências léxicas e focando na parte cultural. Lembra que lá no bloco passado a gente falou sobre a importância de reconhecer essa diversidade cultural, que isso, inclusive, é uma das habilidades exigidas da competência de área 2. Pois bem, então esse texto aqui, né, nós podemos identificar o gênero textual dele, que inclusive isso ajuda no processo de interpretação do texto. Esse gênero textual, né, o próprio enunciado já diz que se trata de um cartaz.
Cartaz é um tipo de gênero, tipo de texto que se encaixa no gênero publicitário, que vai ter, então, o objetivo de convencer, o objetivo de tentar persuadir, certo? Então, a questão aqui está pedindo qual é a função social desse cartaz, tá? Nós temos aqui algumas palavrinhas que eu não vou saber ler com vocês, porque está em zapoteco, tá? É um provérbio zapoteco, então está em uma língua que é originária do México, dos astecas, zapoteco. E embaixo diz o seguinte: Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se habla, son reconocidas y todos las respetamos, protegemos nuestro patrimônio nacional. É interessante que aqui fala, ó, si se hablan, son reconocidas. E aqui tem a perguntinha, ó, te gostou? Isso é uma forma irônica, né? Te gostou porque provavelmente o público ao qual está direcionado esse cartaz, a sua maioria não compreende esse provérbio, né? Então, aqui é uma forma irônica de se referir, tá? Então, vamos às opções, né? As alternativas, aliás. Difundir a arte iconográfica indígena mexicana, resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca, questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias, destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas no México ou defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana, né? Por essa última fala, né, se se habla são reconhecidas, a gente já consegue perceber que o objetivo é de defender a preservação dessas línguas originárias, né? A língua espanhola é falada no México por todo um processo de colonização, de exploração do povo mexicano, onde em cima da língua que era falada ali foi imposta a língua espanhola. Então é importante a gente também conhecer todo esse processo histórico e cultural dos povos latino-americanos, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante esse tempo, que vocês tenham conseguido aprender, que eu tenha conseguido desmistificar alguns pontos junto com vocês. E eu espero que vocês estejam comigo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Adiós, hasta luego, nos vemos pronto. Quando não sigo os demais. Agora eu acho que eu tô 100% preparada não só para cantar as músicas, mas também para arrasar no Enem 2023 no espanhol. Será? E além dessa aula, hoje você também vai conferir aqui no Nota 10 a aula com uma disciplina que é a minha favorita. Nós vamos ter uma aula de História com o professor Marcos César, que vai trazer os principais assuntos que costumam cair nessa disciplina durante o exame. Olha, eu vou dizer pra vocês, História é a minha disciplina favorita, porque na verdade tudo se trata de uma grande fofoca de coisas reais que aconteceram. Ok, bomba! Então se você, assim como eu, gosta de uma fofoquinha, aproveita aí a aula que o professor vai dar a partir de agora. Olá pessoal, estamos aqui com o programa Professor Nota 10 da TCM e eu venho para conversar com vocês hoje sobre uma das disciplinas que fazem parte, né, do contexto das ciências humanas e suas tecnologias, disciplina de História. E aí pessoal, eu fiz o seguinte, montei para vocês um materialzinho de revisão para a gente trabalhar um pouco as questões de História do Brasil, certo? Então a gente vai começar agora a discutir essas questões. Meu nome é professor Marcos Mota, certo? E hoje vou estar aqui com vocês para a gente discutir, debater sobre algumas questões que estruturam a prova do Enem na área das ciências humanas e suas tecnologias, ok? Gente, vamos lá porque o tempo é um pouquinho curto e a gente tem que dar uma amplitude e a gente vai conversando mais sobre as questões. Bora lá com o Marcos Mota, que vocês vão gostar hoje.
E vocês vão se dar bem nessa prova de história, certo? Gente, eu começo com vocês com a questão número 1 do Enem, que ele vai trabalhar com história do Brasil e uma estrutura interessante, a história da colônia, né? É interessante a gente perceber, pessoal, na prova do Enem, das Ciências Humanas, que a narrativa que ela é escrita e o autor dessa narrativa. Então vocês têm que tomar muito cuidado, vocês têm que prestar bem atenção quando começar a fazer a prova, quando vocês começarem a ler o texto da questão, quem é o autor desse texto, né? E aí vocês vão começar, a partir daí, a partir desse autor, a partir do texto, tirar algumas palavras-chave para vocês entenderem bem o que essa questão está querendo e quais são as suas ideias centrais, tá certo? Então, gente, no seguinte, na questão ele começa assim: na verdade, o que Portugal queria para sua colônia americana é que fosse uma simples produtora e fornecedora dos gêneros úteis ao comércio metropolitano e que se pudessem vender com grandes lucros nos mercados europeus. Este era o objetivo da política portuguesa até o fim da era colonial. E tal objetivo ela o alcançaria plenamente, embora mantivesse o Brasil, para isto sob o rigoroso regime de restrições econômicas e opressão administrativa, e abafasse a maior parte das possibilidades do país. O texto, gente, ele é escrito pelo um grande historiador da década de 30, né? O Caio Prado Júnior, que ele vai trabalhar com uma das primeiras leituras da história marxista do Brasil. Olha só, pessoal, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um texto de um historiador de cunho marxista, certo? Trabalhando com a perspectiva da estruturação da colônia. Então vocês já começam a perceber o que é que esse autor está querendo com esse fragmento textual, né? A gente tem o que, gente? Pela leitura do texto podemos concluir que... Como é que a gente pode trabalhar essa ideia de metrópole, de colônia, de Brasil, e a proposta aqui que evidencia no enunciado da questão. Eu vou fazer para vocês assim, de cada questão eu vou colocar umas palavras-chave, aí vocês vão entender mais ou menos como é que a gente pode responder essa questão de uma forma mais simples, direta, a partir da leitura do texto, ok? Vamos lá. As palavras-chave que eu coloquei para vocês, gente, e coloquei uma imagem também, para vocês irem ligando sempre, gente, a leitura do texto a uma imagem, certo? Vocês, alunos que gostam muito de fazer um mapa mental, é nessa hora, gente, que numa questão dessa, esse mapa mental entra, ok? Então, olha só, eu tenho o quê? Eu tenho mercantilismo. O que é mercantilismo, gente? É um sistema comercial capitalista. Qual o objetivo dele? Não podemos esquecer que estamos no século XVI, estamos na era dos descobrimentos das Américas, né? Pelos países portugueses, e a política que orientava, gente, essas viagens pelos descobrimentos, pelas invasões aos territórios, era a política mercantilista, era o capitalismo comercial. Então você vai ter aí, gente, já uma ideia, mercantilismo, o capitalismo comercial da época, que ele vai trazer para vocês, como eu falei, umas palavras-chave. Metrópole, o que é metrópole? É o país no qual ele está liderando, gente, essa conquista de um território. No caso da gente, como a questão está falando do Brasil, Caio Prado, ele é direto na questão. Outra coisa, pessoal, não vamos perder tempo fazendo análises ou situações que a questão não está pedindo. Vamos ser bastante direto. Tempo, né, galera? Então, o que é ser direto nessa questão? Eu vou trabalhar a história do Brasil, a relação Portugal, Brasil, metrópole, colônia. Metrópole, no caso, Portugal. Quem é a colônia, gente? Colônia Brasil. E o que é que o Caio Prado coloca lá no enunciado da questão? Ele vai colocar, gente, que a metrópole ela tem um objetivo: invadir e conquistar o território. Essa conquista vai ser metropolitana sobre esse território que eu vou chamar de colônia. A colônia ela vai ser reprodutora das características de uma metrópole. Mais ou menos assim, gente, as estruturas de uma metrópole, elas vão vir para a colônia. Então a gente vai ser um lugar de reprodução dessas características. Professor, quais serão essas características? Características econômicas, características políticas, sociais e religiosas. Então a colônia ela vai receber essas estruturas e elas vão ser colocadas para a gente. E eu não vou aceitar, metrópole, que essas estruturas não sejam combatidas ou sejam, no caso, gente, invadidas. Elas vão ter que ser respeitadas e aplicadas na colônia para que dê certo. Por quê? O que é que vai orientar isso, gente? Uma das orientações do mercantilismo era o metalismo. Era vir para cá para encontrar ouro. Então, um dos objetivos da política mercantilista era: eu tenho que vir para uma colônia e explorar a quantidade de ouro e prata que essa colônia tiver. Marcos, mas se não tiver ouro, aí eu vou fazer outro tipo de mercantilismo, que é o comercial,
ou agrícola. Mas a primeira ideia, gente, é através da conquista de ouro e prata, certo? Que ele vai dar o quê? Ele vai dar aquilo que mais uma metrópole estava querendo naquele momento da história. Uma balança comercial favorável. O que quer dizer essa balança comercial favorável? É explorar ao máximo a colônia, é exportar ao máximo para essa colônia e ela importar ao menos. Ou seja, eu vou exportar demais todos os produtos metropolitanos para a colônia e essa colônia apenas vai importar aquilo que é necessário à metrópole. Eu não sei se vocês estão percebendo, gente, mas a colônia ela vai servir como um local, né, que vai render lucros, riquezas a essa metrópole. A metrópole ela vai apenas explorar essa colônia, ok? Então, através de uma balança comercial favorável. Outra, gente, a gente vai trabalhar com essa exploração colonial a partir do trabalho escravo. Qual vai ser a mão de obra utilizada aqui no Brasil Colônia? Então, no caso, no Brasil Colônia, a gente vai ter dois tipos de trabalhadores escravos nesse exato momento, nesse contexto histórico da época. Primeiro, é os negros da terra. E o que seriam esses negros da terra? Vou assim chamar. Seriam os nativos, os indígenas. Então, a primeira escravidão que acontece é os nativos. Eu vou vir para o Brasil, no caso Portugal, vou conquistar esse território, vou transformar essa população nativa, no caso, em mão de obra escrava. E aí, gente, eu não vou adiantar outras questões, mas aí a gente já pode, vou deixar só uma pulga para vocês trabalharem com o marco temporal indígena, que está sendo discutido no Congresso. Está sendo a discussão de hoje. Então, essa questão ela já vem um pouco, gente, dessa ideia do processo mercantilista. O sistema de trabalho escravo, como eu falei para vocês, começava com esse negro da terra, posteriormente ele ia para onde, gente? Ele vai para a mão de obra africana, negra africana, que vai ser, gente, uma mercadoria extremamente valiosa e que vai render grandes lucros, tanto a metrópole portuguesa, como outros países que vão estar relacionados com essas conquistas, com essas relações de produção e de trabalho. Então, gente, a metrópole vem para cá, traz toda a sua estrutura, como eu falei para vocês, política, econômica, cultural, religiosa, e aí ele vai implantar esse modelo aqui no Brasil. Nós seremos reflexo de uma sociedade portuguesa, de uma sociedade metropolitana. Aí você pode estar se questionando, né? Esse reflexo ele vai se dar de que forma? Ele vai se dar, gente, de uma forma de identidade, uma identidade colonial trazida pela metrópole. Só que não esquecemos uma coisa, gente, muitas vezes a colônia não vai aceitar isso e ela vai fazer movimentos de rebeldia à sua metrópole. Mas vamos voltar lá para a questão. A partir dessas palavras-chave, a gente volta para a questão, gente, e aí eu coloco para vocês. O que a questão está pedindo? Né? E o que a gente pode concluir desse texto? Podemos concluir que, apesar de ser uma colônia de exploração, os princípios mercantilistas não foram aplicados aqui com rigor, o que possibilitou o desenvolvimento de atividades que visavam ao crescimento da colônia. Não, gente. O projeto mercantilista foi feito aqui com muito rigor, de forma estruturada, de forma rígida. É tanto que nós temos os reflexos dessa estrutura até o ano de 2023. Então, no caso aqui, foram aplicados sim. E a questão ela tem um pequeno erro quando ela diz ao crescimento da colônia. A colônia não tem que crescer. Quem tem que crescer é a metrópole, através da exploração colonial. Na alternativa B, mesmo tendo a metrópole se afastado dos princípios econômicos do sistema colonial, seus objetivos foram plenamente alcançados. Gente, ela não se afastou, não houve um afastamento, ao contrário, houve uma conquista, houve um domínio, e esse domínio era muito simples, pelo pacto colonial determinado pela metrópole, a colônia. A metrópole domina a colônia não pode comercializar com ninguém. Como eu falei para vocês, ela tem que ser reflexo, no caso da metrópole. Na alternativa C, gente, apesar da colonização atender a princípios mercantilistas, estes, em grande parte, não foram respeitados, uma vez que a economia colonial se voltou mais para o mercado interno. Não, gente, o mercado é externo. Toda a produção que interessava aos portugueses era para o mercado externo. A gente não vai ter um mercado interno aqui que possa favorecer, possa possibilitar o crescimento de pequenos produtores ou pequenos comerciantes na região. Alternativa D. A metrópole se interessava pelo desenvolvimento econômico da colônia e, por isso, se preocupava-se em incentivar toda atividade que explorasse os recursos que viesse a beneficiar a terra. Gente, o argumento que eu usei para a alternativa A, B e C, eu vou usar para D. Não há desenvolvimento colonial. A estrutura capitalista comercial é de enriquecimento de suas metrópoles e não da colônia. E aí me sobra a alternativa E, que ela diz o seguinte, gente.
A montagem da empresa colonial obedeceu aos princípios mercantilistas, certo? E, nesse sentido, Lisboa preocupou-se em incentivar na colônia atividades complementares à economia metropolitana. Ou seja, eu vou incentivar produtos que possam favorecer ao enriquecimento da metrópole. Então, eu posso fechar com vocês, a alternativa é, certo? E aí eu respondo essa primeira questão. Beleza, pessoal? Gente, qualquer coisa, a gente vai discutindo mais questões, vai colocando, vai voltando, vai fazendo uma interdisciplinaridade aqui, né? Para vocês entenderem bem como é que funciona uma prova do Enem, certo? Vou para a questão 2 agora, gente. Questão 2, galera, eu vou trabalhar com os nativos da terra, né? Não esqueçam que a prova do Enem, gente, é uma prova de larga escala, né? É uma prova que ela tem um edital e ela tem as habilidades, as competências e os objetos do conhecimento na qual o aluno vai ter que responder. Vocês estão percebendo que eu estou falando de identidade agora, estou falando de estrutura, estou falando de processo de recolonização, processo de invasão, processo de conquista. Eu quero que vocês entendam que essa prova do Enem, esses textos, eles não trazem só um mecanismo de pergunta e resposta. Eles trazem reflexões também, problemáticas, para a gente entender, né, como é que essa história, como essa narrativa, ela foi construída desde a chegada dos portugueses. Mas vamos lá para a questão 2. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumavam contar que o povo nasceu de uma gota de água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam 2 gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas e que o rio nos tem fundamental importância, diz Mestre Wânia Cambeba, mestre em geografia. Interessante, viu, gente? Uma indígena, mestre em geografia e escritora também. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, ia em silêncio. E antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Rios amazônicos influenciam no agro e em reservatórios do Sudeste. É interessante essa questão, porque ele vai trabalhar com uma temática muito interessante para a gente que trabalha com a disciplina de humanas, a disciplina de história, porque ele vai trabalhar com identidade, ele vai trabalhar com estrutura, ele vai trabalhar, gente, com memória, e ele vai fazer uma ligação muito interessante com a natureza. A natureza, ela sendo um foco principal, né, dos nativos. Gente, vem uma coisa interessante aí também na questão. Tem uma palavrinha aqui chamada cosmologia. A gente, historiador, quando vai dar aula de história geral, né, história das civilizações antigas, como a Grécia, a gente trabalha um pouco da cosmogonia grega. E a gente, às vezes, não fala da cosmogonia nativa e da cosmogonia africana. A gente ainda traduz um pouco, né, um pouco não, a gente traduz de uma forma até mais latente o pensamento eurocêntrico, o pensamento europeu, e a gente nega um pouco dessa cosmogonia, no caso nativa, né, e no caso africana. Mas é só para vocês irem entendendo como o texto ele vai traduzindo várias situações, vários contextos, para a gente entender essa questão. Aí, gente, nas palavras-chave, como eu coloquei para vocês, cultura popular, conhecimento do povo, né, conhecimento do cotidiano, conhecimento da natureza, né. Uma coisa que a gente vai colocar muito nessa questão, a ideia do senso comum e da relação desse senso comum com a natureza, né? Um conhecimento simples, passado de geração para geração, para as pessoas, né? A questão da identidade, a identidade do povo indígena com seu lugar de origem, com a sua natureza e sua relação com ele. E a identidade de um povo, gente, ela é extremamente importante para destacar nossas características. Patrimônio histórico, uma discussão que a gente faz muito forte hoje na história, o que é um patrimônio histórico, o que é um patrimônio cultural, e como esse patrimônio, gente, ele vai sendo construído ao longo da história, ele vai sendo memorizado, ele vai sendo relembrado. A cultura material, que é a cultura que a gente tem acesso no sentido de tocar, de pegar, de ver, e a cultura imaterial, que é a cultura dos sentidos, né? Aquilo que é afetivo, aquilo que uma música, gente, o som de um rio, de um beija-flor, né, de um pássaro, de um animal, nos faz remeter a um lugar, nos faz remeter
a uma situação e a um contexto. Então, nesse sentido, pessoal, essas palavras-chave como cultura popular, identidade, patrimônio histórico, material e imaterial do povo cambeba, né, traz para a gente a ideia de um contexto nativo. Voltando para a questão, gente, o que é que eu tenho aqui? Objeto tombado e museográfico. O rio? Não, o rio ele não vai ser um objeto tombado no sentido, gente, de tombamento de patrimônio histórico material e no sentido museográfico, né? Mas ele serve, gente, para traduzir, para representar memória. É fundamental um rio numa cidade para a gente entender a sua importância no sentido geográfico, mas também no sentido histórico. Herança religiosa e sacralizada. Eu vejo mais como herança religiosa, gente, sacralizada não, no sentido que não há um contexto de um ritual que venha determinar isso, certo? Um ritual no sentido mais categórico, um ritual que seja mais sistemático. Não, é religiosidade simples, passada de um povo para o outro. Cenário bucólico e paisagístico. Sim, é um cenário bucólico e paisagístico, né? Relembra o passado, me dá a ideia de uma paisagem. Mas aí, gente, me vem outra questão, só isso. Porque se vocês perceberem, no final da questão, ela vai dizer, rios amazônicos influenciam no agro e em reservatórios do Sudeste. Então não é só um cenário bucólico e paisagístico. Ele tem uma função a mais também nisso. Riqueza individual e efêmera? Claro que não. O rio é uma riqueza coletiva para o índio, para o nativo, para o indígena. Essa riqueza ela é coletiva. Ela não é, no caso, gente, um patrimônio individual ou uma propriedade privada. E ela também não é efêmera, ela não é simples, ela é complexa, porque ela traduz uma história, um contexto de um povo. Então ele se torna, gente, um patrimônio cultural dos povos nativos e ele tem um laço afetivo com esse povo, porque as relações que os nativos vão ter com a natureza, sua própria preservação e, no caso, gente, a sua formação de identidade junto a essa natureza, certo? Então, no caso, a gente marca a alternativa E nessa questão número 2. Ok, galera? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo o que é que eu estou montando. Eu montei a chegada dos portugueses ao Brasil, né, a partir de um processo de conquista, né, metropolitano, um processo de conquista do Estado português, e comecei a discutir com vocês os povos nativos, os povos que moravam aqui. O primeiro, gente, no caso, o nativo da terra, os nossos indígenas. E aí, gente, nesse contexto da trajetória colonial brasileira, eu não posso deixar de falar, gente, da nossa grande herança cultural africana. O negro africano, ele não é daqui, ele veio para o Brasil, né, num processo extremamente complicado, difícil, de uma travessia, gente, pesada, na qual esse africano veio como escravo para o Brasil. Ele veio como escravizado para o Brasil. Ele veio como uma propriedade pertencendo a alguém. E aqui ele vai criar uns laços de cultura, uns laços de religião, uns laços de economia, uns laços sociais aqui no Brasil. Aí é interessante a gente colocar uma situação que é bem complexa. Geralmente os livros de história, nas apostilhas para o Enem e outros materiais, coloca-se miscigenação dos povos, né? Que é do português, do índio, do negro. E às vezes, gente, colocam muitas vezes, colocam como se fosse uma forma muito simples, né? Esses grupos sociais se relacionar de forma harmônica, de forma legal. E não foi bem assim, não, gente. Essa miscigenação social, ela não se deu dessa forma. Ela aconteceu e acontece, mas ela se deu de uma forma extremamente complexa, extremamente difícil, onde grupos sociais detêm poderes e viam nessa miscigenação problemas. Então não foi harmônico, foi violenta, foi extremamente pesada, foi cruel, onde relações sociais foram construídas, nas quais criamos problemas como a falta de respeito aos povos indígenas, a falta de atenção aos seus conhecimentos nativos e uma das grandes heranças é o racismo.
Então, gente, na questão, eu vou começar a discutir com vocês a seguinte situação. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Já falei isso para vocês. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Quem é o brasileiro, gente? Quem é esse brasileiro? Que identidade tem esse brasileiro? O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Então, o que a gente quer é isso, né? Cadernos, arquivo 1, Escravidão em Minas Gerais, Belo Horizonte, Arquivo Público Mineiro, 1988. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas... O que é isso, gente? Candomblé e capoeira. Candomblé, religião de matriz africana, trazida pelos africanos para o Brasil e aqui construída ao longo do processo de colonização, a revelia do Estado, viu? Não esquecemos disso. O Estado português não aceitava outras religiões ou outras culturas que não fosse o pensamento religioso português ou pensamento católico, certo? A nossa religião é católica, a nossa língua é portuguesa. A língua africana, os costumes indígenas não serão bem vistos. Eles serão, gente, esquecidos. Eles serão invisibilizados. A gente não precisa disso. Como eu falei para vocês desde a primeira questão, eu quero construir uma colônia eurocêntrica. Eu quero reproduzir a estrutura colonial portuguesa no Brasil. Mas aí, gente, tem um processo. Eu tenho dois grupos aqui que não são europeus. Um grupo é nativo da terra e outro grupo veio da África. E ele trouxe o quê? Ele trouxe seus costumes, sua religião, suas crenças, seus alimentos, sua forma de encarar a vida e a morte. E aí? Qual vai ser o procedimento? O procedimento é simples. Eu vou tentar e vou anular essas culturas, certo? E ao longo de um processo de colonização, eu vou colocando gente, estruturando toda a cultura eurocêntrica europeia. Gente, eu não estou falando de um sistema computacional onde você pode fazer isso, né? Mas de vez em quando tem um vírus que vai lá e bagunça tudo, né? Estou falando de gente, seres humanos. E o ser humano, por mais que ele vivesse numa colônia, por mais que ele fosse escravo, como vai ser o negro africano e de início o nativo, eles vão criar estratégias, formas de viver aqui mediante as suas culturas, mediante o seu passado, mediante a sua identidade, mediante suas estruturas. Mas, Marcos, isso vai ser complicado, vai ser perigoso. Vai. Foi e ainda é, gente, perigoso. Mas, mesmo assim, eles vão transformando esse processo social colonial. E aí, gente, quando eu falo candomblé, eu quero dizer o que para vocês? É uma religião de matriz africana, aonde essa religião ela vai trazer as características da cultura africana para o Brasil. E a capoeira, gente, que para muitos era uma dança, né? Ela é uma arte, é uma forma de expressão de um ritual, no caso africano, vem para o Brasil. E aí, gente, eu faço uma pergunta a vocês. Esses três grupos sociais aqui, vão viver isolados? Não vai ter interações sociais? Não, vão ter interações sociais. Gostando ou não, querendo ou não, esses três grupos eles vão ter uma inter-relação social, política, econômica e cultural. Por mais que, não esquece, a estrutura metropolitana era de comando. Eu tenho que reproduzir toda a estrutura europeia, eurocêntrica. Mas, como eu falei para vocês, a estratégia, o estratégia dos nativos e no caso aqui dos africanos, vão criar, gente, e vão conservar as suas tradições. Eu vou reproduzir o que eu vivia na África, aqui no Brasil, certo? E vou ter uma inter-relação com quem? Com esses nativos e com esses portugueses. Então, gente, para vocês verem como uma coisa interessante, olha só quando ele diz, né? Deve considerar que elas, a questão, permanecem como reprodução de valores e costumes africanos. Eu vou só reproduzir costumes e valores africanos? Não, porque eu estou no Brasil. Tem os costumes nativos e tem os costumes portugueses. Perderam a relação com o seu passado histórico? Não, gente. Nem os africanos, nem os portugueses e, no caso, nem os nativos.
Derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica brasileira. Opa, interessante, viu? Eu vou derivar da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Nesse espaço aqui, gente, eu vou fazer uma nova relação intersocial de estrutura portuguesa, nativa e africana. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Não, gente. No caso, não distanciamento. E até mesmo, vou dizer para vocês, aproximação. Agora, uma aproximação complexa. Porque não esqueça, o valor eurocêntrico a cultura eurocêntrica vai ser o de maior valor. Demonstra maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Não, gente, toda cultura é complexa, toda civilização é complexa. Não tem uma civilização mais complexa ou menos complexa, não existe isso. Toda civilização tem suas características, como toda cultura tem suas características. No caso, gente, deriva da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, a gente marca a alternativa C. Então, aí foi para vocês entenderem esse pacote, esse amontoado de relações históricas no Brasil. Pessoal, fechado aqui para vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho, depois eu volto com mais complexidade, mais estrutura, para a prova de vocês aqui, nota 10 para o Enem. Valeu, pessoal. Até mais. Pessoal, estamos de volta aí com nota 10 TCM, professor Marcos Mota, né? Nós vamos agora para a questão número 4. Gente, como eu tinha falado para vocês desde o início, as questões que eu mais estou, as temáticas que eu estou mais trazendo para vocês, como identidade, patrimônio histórico, cultural, relações de cultura, né? Identidade, é o que sempre está permeando a prova do Enem nas ciências humanas, no caso da gente de história, certo? Então, por isso que eu estou trabalhando muito nessa linha construída para vocês entenderem, desde a chegada dos portugueses e todo o seu processo de desenvolvimento aqui no Brasil. Na questão 4, a gente vai trabalhar uma coisa nossa, né, nós historiadores, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores, públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Qual a identidade do brasileiro? O brasileiro vai ser cordial, como dizia Sérgio Buarque de Holanda, historiador paulista. O brasileiro vai ser harmônico, né, como vai defender alguns historiadores aqui e o sociólogo Gilberto Freire aqui de Recife. Então, que caráter vai ter esse brasileiro? Trabalhador, preguiçoso, vagabundo? Quem vai ser esse brasileiro? Que identidade vai ser construída para ele? Então, no caso, gente, nesse sentido, em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduziu o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede nas províncias, deveria haver os respectivos institutos regionais. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da província do Rio Grande do Norte, da província do Ceará, da província do Maranhão e assim por diante. Estes institutos, por sua vez, enviaram documentos e relatos regionais para a capital. Então, o Instituto Regional enviava documentos, enviava citações, contextos, né, narrativas históricas para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Não esqueça que nós já tivemos um imperador. E aí, gente, esse texto pertence a uma professora, ela foi professora da Unicamp, da USP, né? A Mayra Del Priori, né? A professora na qual esse fragmento textual foi tirado do livro dela, uma breve história do Brasil. Um livro muito interessante, viu, gente, de se ler. Ele começa a fazer a tradução, a narrativa um pouco mais cotidiana das relações que vão sendo construídas aqui no Brasil, desde a invasão dos portugueses a essa terra. E aí, gente, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava. Qual era o grande objetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Aí, gente, vamos lá para as palavras-chave. Ensino de história. Que história eu vou ensinar para os alunos? A disciplina de história, gente, ela vai acontecer, ela vai começar no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. É onde a nossa disciplina de história, a nível de Brasil, ela começa a ser estruturada e ela começa a ser lecionada, certo? E que história vai ser essa?
Eu vou trabalhar qual tipo de história, que narrativa vai ser construída. E aí, gente, o material de história que vai ser construído para os alunos da época, né? A gente está no século XIX, segundo reinado, vai ser a história que, por incrível que pareça, é uma história narrada até os dias atuais. É uma história que ela chega com o descobrimento do Brasil em 1500, através de uma ventania na caravela de Pedro Álvares Cabral, quando chega ao Brasil. E essa narrativa, gente, ela vai sendo construída ao longo dos períodos históricos, né? Vamos olhar para trás, já que a história ela é uma fábrica, ela é uma construção de uma peça, no caso, dentro de uma fábrica, né? Então a história do Brasil ela vai ser construída do presente para o seu passado, e esse passado ele vai tendo uma linha extremamente, como eu já falei, eurocêntrica, europeia, né? E a chegada dos portugueses, o bom recebimento dos nossos nativos aos portugueses, as relações harmônicas entre esse nativo e esse português, e os livros traduziam, gente, a vinda dos africanos para o Brasil para serem escravos. E aqui eram escravos que trabalhavam para os seus senhores. Gente, é uma escrita muito interessante, é uma escrita e uma narrativa interessante, homogênea, limpa, simples, que traduz uma formação de um povo, né? O português dominador, o nativo e o africano dominado. A partir daí vocês começam a perceber como essa história ela vai sendo ensinada no Colégio Dom Pedro II, os fatos religiosos, né? E vai aparecendo, gente, esse homem brasileiro, esse homem dominante, esse homem conquistador. De onde, gente, é esse brasileiro? É brasileiro mesmo? Acho que não. Acho que é um caráter mais europeu, né? Há lá um general romano de conquistar, né? Então, gente, o ensino de história é voltado para a tradição, para os valores da pátria, os valores religiosos da Igreja Católica na época, né? E os fatos históricos de memorização. História era apenas memorização. Memorizar fatos históricos. Mas que fatos históricos? Os fatos que pertenciam a uma elite, a uma classe dominante, no caso, a classe do imperador, gente, da aristocracia rural brasileira, que eram os donos das grandes fazendas, né? No caso do Nordeste, da cana-de-açúcar, no caso do Sul, os grandes cafeicultores da região, os barões do café da região do Rio de Janeiro, né? Da região fluminense e, posteriormente, do Oeste Paulista, né? Aí já é um pouquinho mais na frente. Criar, a partir daí, a identidade coletiva de um povo. Então, eu crio uma identidade coletiva, o branco dominador. Esse nativo, gente, ele vai sendo esquecido na história, ele some da história, dos livros de história. É tanto que a gente discute muito isso nas aulas de história, que o nativo ele aparece no descobrimento, no descobrimento do Brasil, né? Na versão eurocêntrica. E depois ele some, ele desaparece. Aí ele vai aparecer um pouquinho, gente, agora, no segundo reinado, e lá na República. Aí aparece esse nativo. É como se esse indígena ele sumisse, né, da história. E ele aparece apenas em pontos importantes, para dar uma ideia de identidade. E a identidade do negro. Né? Mas que identidade do negro vai ser essa? Do negro escravo. Não do negro livre, importante, de uma pessoa que tinha capacidade intelectual. Não, era um ser escravo. Então, eu vou formando esse povo brasileiro nesse contexto, gente. Certo? Nesse contexto de Voltando para a questão, gente, quando a Mary Del Priore ela coloca mandar relatos, né, para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, o que é que eu fazia com esses relatos? Eu tentava que as províncias construíssem uma narrativa, construíssem uma memória, construíssem uma identidade branca, de uma elite branca, dominadora, conquistadora, que vai formando essa grande nação, que vai formando esse grande império. Então vai ser o grande objetivo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, gente. E desse instituto vai sair a disciplina de História, lecionada no ensino fundamental, primário, posteriormente no ensino médio, com essas bases, com esse contexto. Aí eu tenho, gente, construir uma narrativa da nação, com certeza, né? Debater as desigualdades sociais nunca foi o objetivo do Instituto nesse contexto, nesse período do segundo reinado. Combater as justiças coloniais, devolver a terra para o nativo, libertar os escravos, criar um processo de libertação, de emancipação e cidadania a esses negros? Também não.
Não esquecemos que quem fazia parte do Instituto Histórico Brasileiro, gente, geográfico, né? Era quem, gente? Eram os aristocratas, senadores, né? Professores, advogados, médicos, né? Pessoas importantes da sociedade, a elite da sociedade, que traduzia esse pensamento dominante europeu nesse período. Defender a retórica do abolicionismo? Obviamente que não, né, gente? E evidenciar uma diversidade étnica. Gente, diversidade étnica, trabalhar com etnia, não trabalhar com raça, isso é muito recente no contexto histórico. E a gente ainda fica patinando na discussão de raça. É tanto que a gente ainda não entendeu o que é uma etnia, o que são as etnias. Então não era o objetivo, nesse contexto, da questão do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, gente, no caso da questão 4, trabalhamos com a alternativa A. Construir uma narrativa da narração. Uma narrativa proposta na perspectiva de conquista, de dominação, de desenvolvimento. Mas de quem? De uma elite aristocrática brasileira. Não esquecemos que, nesse período, quem tinha terra, tinha poder. Terra igual ao poder, certo? Então, vocês vão percebendo que esse poder da terra, ele vai transmutar para onde? Para o contexto político, para o contexto cultural e para o contexto religioso. Então, a gente fecha essa questão número 4, certo? As palavras-chave da questão 4, né? Questão 5, gente. Eu estava no segundo reinado, né? Estrutura do segundo reinado, oligarquia, no caso do sudeste, do café, né? Aqui do nordeste, os engenhos, né? E a gente continua agora, gente, numa situação agora de linha de tempo, vou chamar dessa forma. Vamos para a República. Segundo reinado, Império Brasileiro, sistema republicano agora. O que foi essa república no Brasil, gente? Uma república construída a partir do caos do segundo reinado, né? Ou a partir de pessoas que faziam parte do segundo reinado e começaram a traduzir uma ideia de um sistema de governo republicano que então estava virando moda, né, na Europa. Não esquecemos, viu? A gente já tinha falado em república na Roma Antiga, mas que república? Sempre eu vou estar fazendo isso para vocês entenderem que a palavra res pública, coisa pública, não é bem o termo da palavra. Que república eu vou construir, que sistema político eu vou construir. Um sistema representativo, democrático, participação de todos, respeito a todos, ou não. Ou através de um discurso de cidadania, eu traduzo a dominação. É uma estratégia de dominação e de poder, né? E aí, gente, ele coloca, sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles em quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré, né, que estavam entrando para o exército, ou, no caso, para a marinha, os membros de ordem religiosa, José Murilo de Carvalho, os bestializados, Rio de Janeiro, a República que não foi, São Paulo, Companhia das Letras. Gente, esse livro ele é muito interessante de se ler. Você entender os bestializados no processo de República. É um livro que eu recomendo a leitura, como também recomendo ler Machado de Assis, sobre a construção da nossa República. O Machado de Assis, através dos seus romances, da sua escrita, da sua narrativa, ele já fazia vários questionamentos ao fim do segundo reinado e como essa República estava sendo construída, ela estava sendo moldada a nível de Brasil. Gente, só fazer aqui um pouco do parênteses. Não esquecemos que, na época do Império Brasileiro, da monarquia de Dom Pedro I, posteriormente Dom Pedro II, onde a gente vai chamar de Império, o voto, ele era um voto censitário. Só votava quem tivesse renda. Se você tivesse uma renda X em conto de réis, você votaria e, no caso, seria votado. Então, só participava desse processo político as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições de ter essa renda, certo? Quando chega a República, que se cria uma ideia de cidadania. Mas que cidadania é essa criada? Uma cidadania que vai permitir o quê? Que todos possam votar? Que todos possam participar de um processo eleitoral? Possam se candidatar, já que a gente está vivendo uma república? Vocês podem perceber que o texto ele já vai dizendo que
Só pode votar agora quem for alfabetizado. O que seria uma pessoa alfabetizada nessa época? Seria uma pessoa que soubesse escrever seu nome. Se você soubesse fazer um garrancho, escrever um garranchozinho lá, seu nome, então, no caso, você seria um eleitor. Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré e as religiosas não faziam parte desse processo. Ou seja, não teriam acesso a esse laço democrático de cidadania. Então, gente, o que é que eu faço, então? Pode votar quem for alfabetizado. Ok. Quem vai ser alfabetizado, então? Eu vou começar a construir, gente, o meu eleitor. E aí, gente, esse eleitor, ele vai estar aqui, ó, no sistema eleitoral republicano brasileiro. Que ele vai defender a cidadania, está na Constituição lá, né? Na Constituição republicana, que ele vai ter a participação de todos, né? Então ele vai exigir cidadania. Só que aí, gente, eu não vou deixar que esse cidadão seja tão livre. Eu vou deixar esse cidadão preso. De que forma? Eu vou controlar o voto dele, chamado voto de cabresto. Como é que eu vou fazer esse voto de cabresto, gente? Bem simples. Eu vou prender esse voto. Você vota em quem o coronel, aquele fazendeiro, mandar. Esse coronel, gente, que ele vai receber essa patente lá na época do período regencial, do padre Antônio Feijó, a patente de capitão, sendo um coronel civil, sendo uma pessoa civil. E aí ele fica coronel. Então, o voto de cabresto. O voto era aberto. Quando você ia votar na urna, você mostrava em quem você votava. Então, você marcava lá o xizinho no papel em quem você votou. O voto era aberto. Você vai votar em quem? Naquelas pessoas que o coronel determinar. Geralmente, esse coronel, gente, esse senhor de engenho, esse fazendeiro, ele detinha o quê? Uma política de redes. Como assim, professor? Que política de rede é essa? Não é dormir não, viu, gente? É uma rede de... O filho do coronel é o candidato a prefeito, o sobrinho é candidato a governador, o outro filho é deputado, certo? Então, ele vai construindo uma rede, gente, de poderes. O outro sobrinho ou o irmão do coronel é o delegado da cidade, certo? Então, dessa forma, gente, eu vou ter os controles políticos, os controles de poderes, que hoje em dia não é muito diferente, né? Então, gente, eu crio essa rede de poderes e essa rede de voto. Em determinada região, eu crio o curral eleitoral. Que curral é esse? É o lugar determinante onde aquela região, os votos seriam do candidato, do coronel. Por exemplo, o coronel Seu Antônio. Então, aqueles votos daquela região pertenciam ao coronel Seu Antônio, né? Que é o voto de cabresto, o curral eleitoral. Isso fazendo parte do sistema federativo brasileiro. Eu botei até uma chargezinha aí, não sei se vocês perceberam, se dá para ver bem legal aí na imagem, mas o coronel, o controle do voto, né, e os alimentos. Então, dessa forma, eu vou controlando, gente, esse sistema eleitoral brasileiro. Isso vai vigorar até, gente, a Constituição de 1934, né, quando o grande comandante da nação, né, o grande Getúlio Vargas, né, assume o poder e aí começa a transformar esse país e aí também, gente, começa a fazer grandes transformações, né? Mas isso vai ficar para outra questão para a gente discutir isso, o sistema eleitoral brasileiro, certo? Mas é através, gente, desse controle de voto de cabresto, desse correio eleitoral, do sistema de favores, né? Tu faz um favor para o seu Antônio, o seu Antônio vai lá e lhe ajuda, e aí você cria uma rede de relação, né, com o seu Antônio. Na questão, gente, a gente volta para ela, e aí eu tenho o mencionado texto. Ele assegurava o poder político aos assalariados urbanos? Não, gente. O assalariado urbano vai ser um perigo, né? Quando as pessoas começarem a trabalhar na relação de trabalho, ganhar seu salário, e aí começar a ter uma ideia de uma independência de pensamento, não relação de agregação. A relação da pessoa que vota no coronel é uma relação de agregado. Relação de trabalho, gente, no urbano, na cidade, é diferente. Oligarquias regionais, muito nossa aqui do nosso Nordeste, empresários industriais, não nesse sentido da questão, mas a gente vai ter uma relação dessa forma, mas é já a relação de trabalho, como eu falei para vocês. Profissionais liberais não vão ganhar esse poder, nem os círculos militares. Como eu falei para vocês, alguns militares, como os praças, né, estavam iniciando, não tinham acesso ao voto. E, no caso, gente, o poder, o controle, vinha a partir das oligarquias regionais, certo? Então, a gente marca a alternativa B de bola, e aí a gente fecha essa questão número 5. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui.
Eu volto em outro momento com mais questões para vocês no programa Nota 10 aqui da TCM, para ajudar vocês na prova do Enem, da área de Ciências Humanas, da disciplina de História. Professor Marcos Motas, grande abraço para vocês. Aula de espanhol, ok. E aula de história, ok. Ok. Eu não sei vocês, mas bate um alívio quando eu vejo todo o cronograma assim, completinho. E vocês, costumam fazer algum planejamento? Costumam anotar as aulas, as revisões? Tem um cronograma estabelecido? Será? Se não, eu indico vocês a fazerem, porque é bom a gente ir vendo quais os conteúdos a gente precisa dar aquela reforçada através do nosso cronograma. Massa! Olha, o conteúdo do nosso canal, ele vai além das aulas. É por isso que eu também vou estar dando sempre essas dicas de como vocês melhorarem, aperfeiçoarem suas técnicas de estudo para arrasarem no Enem 2023. Eu adoro! Eu também! Sabe onde você confere mais dessas dicas, além, é claro, do nosso canal? Não. No nosso Instagram, @nota10tcm. Nossas aulas vão ficando por aqui, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi demais, inesquecível! Mas vocês podem já anotar aí na agenda, porque amanhã tem mais. Nós vamos ter aula de literatura e inglês a partir das 4 horas da tarde aqui no nosso canal. E é claro também através das multiplataformas da TCM. Que demais! Vamos descansar porque amanhã tem mais estudo. Tchau!